de uma variável. A outra classe de funções que a gente vai estudar é justamente, digamos que é a classe oposta a ela. São funções que vão do Rn na reta. São funções que têm essa cara aqui, por exemplo. São funções que têm duas variáveis, no nosso caso x e y, mas aqui no domínio é x e y, então isso daqui é como se fosse um par ordenado. Já aqui, ó, existe uma operação entre x e y que vai gerar um número como resultado. Então eu pego um ponto e associo a ele um valor. Enquanto na outra eu pego um valor e associo a ele um vetor. Então são tipos de associação diferentes. As funções vetoriais de uma variável associam um número a um vetor, e as funções reais de várias variáveis associam a um dado ponto um certo valor. Basicamente, esses são os dois objetos de estudo do cálculo 3. Mas, antes disso, a gente precisa estudar o ambiente onde essas coisas vão acontecer. E, basicamente, ocorrerão em dois ambientes. O R2, que é o plano cartesiano, e o R3. Que é o espaço tridimensional. Ok? Então, são esses dois ambientes aqui que a gente vai trabalhar, em essência. E aí, quem fez geometria analítica comigo já faz um tempinho, né? Faz que um ano, talvez. Mas viu o assunto que precisa ser visto, né? Reta, plano, ângulo, distância, produto interno, produto vetorial, produto misto e tudo mais. Quem não viu, mas cursou a disciplina, também já deve ter ideia das coisas. Então, assim, essa primeira aula da gente vai ser uma aula basicamente de exercício. A gente vai tentar recuperar as ideias, né, os conceitos, com base nos exercícios. Ok? Então, eu fiz aqui uma coletânea, umas coisinhas para a gente brincar. Então, vamos nós. Vamos começar aqui, ó. Lá no Guidorize, a seção 6.3 vai ser o nosso exercício 1, mas lá é a questão de número 1, ok? Sempre que eu fizer a escrita, vai ser assim: exercício 1 é a nossa ordem dos exercícios do dia, e o que estiver dentro do parênteses é o número da questão que tem lá nessa sessão. Então, vai ser o primeiro exercício que a gente vai fazer, e é justamente o primeiro exercício da sessão, ok? Se embaçar um pouquinho, que é o que aparenta estar aí ligeiramente embaçado na tela de vocês, são oscilações normais aqui da internet, tá bom? Aí, em um dado momento, volta. Essas notas de aula vocês não precisam copiar. Lá ao final da aula eu fotografo e mando em PDF para vocês no grupo e posto também lá no Google Sala de Aula, tá bom? Vocês não precisam copiar nada, tá bom? Bom, então, essa primeira questão aqui, ela diz o seguinte: pede para que você determine a equação da reta. Então, determine a equação da reta, que passa pelo ponto de coordenadas, melhorou agora na imagem, 1, 2, e é paralela à reta de equação, aliás, e é paralela ao vetor V de coordenadas menos 1. Vamos ver. Bom, o que é que a gente aprendeu lá em geometria analítica, pessoal? Como é a equação vetorial da reta? O que é a equação vetorial da reta? Equação vetorial da reta
é um conjunto X, né? É uma reta R, é um conjunto X que se escreve dessa forma, né? Um ponto mais lambda vezes um vetor. Correto? Correto, pessoal da física que fez analítica comigo? Lambda pertencente aos reais. A gente perdeu ponto em prova por conta disso, né, Dani? Colocar lambda, não lembrar que lambda pertence aos reais é perder a questão. É, a vida ensina, né? A vida cobra. Vocês lembram que nas minhas provas eu sugeri que vocês colocassem assim, né? Para avaliação a seguir, considere lambda, mi e demais constantes pertencentes aos reais, né? Só para não ter perigo de perder score por besteira. Mas que é importante. Bom, então a reta R, no seu formato vetorial, tem como equação x igual a p, que é o ponto, mais lambda v, onde lambda é um número real, também conhecido como parâmetro da reta, e v é o vetor que a gente chama de vetor diretor, ou vetor direção, correto? Pegando esses dados e substituindo aqui, a gente teria o seguinte, que a reta R é um conjunto x tal que P, que foi dado no problema, é um 2, mais lambda vezes V, que tem coordenadas menos 1 e 1. Fazendo essa continha, 2, mais esse lambda se distribui e vem para dentro, né? Então, lambda vezes menos 1 é menos lambda, lambda vezes 1 é lambda. Então, somando aqui, vai ficar 1 menos lambda, e aqui vai ficar 2 mais lambda. Correto? Então, eu chego aqui à conclusão que o meu conjunto X, ele é tal que eu tenho 1 menos lambda, 2 mais lambda, onde lambda pertence aos reais, ok? Isso daqui é a equação vetorial da reta. Seja isso daqui, são as formas vetoriais da minha reta. Tudo bem? Só que, por vezes, ao invés da forma vetorial, eu preciso da forma cartesiana da reta, que é aquela versão da reta que depende das variáveis x e y, correto? Mas, como isso daqui é a minha reta, eu sei que essa primeira coordenada, ela diz respeito a x, e essa segunda coordenada diz respeito a y. Confere? Então, eu posso aqui assumir que o x é 1 menos lambda, e assumir que o y é 2 mais lambda, ok? Essa parte aqui, ó, é a forma vetorial da minha reta. Essa forma aqui, não sei se vocês lembram, é o que nós chamamos de forma paramétrica da minha reta. Por que ela é dita forma paramétrica? Porque tanto a coordenada x como a coordenada y dependem diretamente do parâmetro lambda. Então, essa daqui é o que a gente chama de forma paramétrica da minha reta. Agora, se eu entendo isso daqui como sendo um sistema de equações, o que eu vou fazer? O que acontece se eu somo essas duas equações? Se eu somo essas duas equações, observem bem, daqui nessa coluna da esquerda, vai ficar x mais y, correto? Igual. Nessa coluna, 1 e 2 são 3. E nessa coluna aqui, eu tenho lambda negativo com lambda positivo, que obviamente cancela, correto? Então, somando essas duas equações, eu vou chegar à conclusão que x mais y é igual a 3. Passando o x para o outro lado, eu vou chegar que y é igual a 3 menos x. E essa daqui é o que nós chamamos de forma, tanto essa como essa, é a chamada forma cartesiana da reta. E qual é a característica da forma cartesiana? Ela relaciona somente as variáveis x e y, não usando mais o parâmetro lambda. Tranquilo? Então, qualquer uma dessas respostas que eu assinalei, seja minha forma vetorial, seja minha forma paramétrica, seja minha forma cartesiana, são respostas para esse problema, ok? Como o enunciado não solicitou qual seria o formato,
se seria vetorial, paramétrica ou cartesiana, eu resolvi apresentar as três para que a gente pudesse lembrar das três. Tranquilo? Ficou claro aí, pessoal, como é que a gente determina a equação da reta, dado um vetor e um ponto? Relembrado, no caso? Ficou sim. Tranquilo. Próximo problema. Dessa mesma sessão, para nós será o exercício de número 2, no livro de vocês é o exercício de número 4. Né? Nas listas tinha bastante isso mesmo, né? Para quem fez aí a analítica comigo. Tem 219 casos, para vocês lembrarem aí, que a gente brincou em sala de aula. Bom, o exercício 4, ele também pede a equação da reta, que passa pelo ponto de coordenadas 1 meio e 1, e é paralela não mais a um vetor, e sim a uma reta, que é dada pela equação 3x mais 2y igual a 2. Então, como é que eu faço para descobrir uma reta paralela a outra reta dada? Solução. Bom, pessoal, ó, essa reta que eu estou procurando, ela tem que ter um vetor diretor, tem que ter uma direção. Para que ela seja paralela a essa reta que foi dada, elas têm que ter, a princípio, o mesmo vetor diretor. Então, o vetor da direção dessa reta será também o vetor direção da reta que eu estou procurando. Então, a termos de paralelismo, duas retas são paralelas se os seus vetores diretores também forem paralelos. Ok? Então, o segredo é tirar o vetor daqui. Certo? Uma forma de tirar o vetor seria o seguinte, seria associando pontos a essa reta. Então, pega essa reta aqui, ó. 3x mais 2y igual a 2. O que é que acontece se eu faço x igual a 0? Se eu fizer x igual a 0, essa equação vai ficar 3 vezes 0 mais 2y igual a 2, correto? Isso daqui dá 0. E se eu tiro o valor do y, você vai descobrir aqui que o y é 1. Então, existe um ponto, que eu vou chamar aqui de ponto P1, que quando o x dele for 0, o y associado a ele é 1. Portanto, o ponto vai ser um ponto de coordenadas 0 e 1. Beleza? Agora, se ao invés de eu tomar o x igual a 0, eu tomar o y igual a 0. Substituindo aqui na mesma equação, vai ficar 3x, o x não muda, né? Mais 2 vezes y vai ser 2 vezes 0, igual a 2. E aí você vai ter que o x valerá 2/3. Ok? Eu estou fazendo as contas rápidas porque vocês sabem, né? Conta besta eu normalmente faço rápido. Importante que vocês entendam a ideia. Então, agora vai existir um outro ponto, que eu vou chamar ponto P2, que quando o x dele vale 2/3, o y dele será 0. Tranquilo? Então, o ponto aqui vai ser coordenadas 2/3 e 0. Por que eu estou fazendo isso? Porque se vocês lembrarem, um vetor V, que é o vetor que dá a direção da reta, ele é sempre a diferença entre dois pontos, correto? Vocês lembram isso de geometria analítica, né? Para eu determinar um vetor entre dois pontos, basta eu pegar as coordenadas de um e subtrair pelas coordenadas do outro. Então, o vetor V, ele é um vetor que liga o ponto P2 ao ponto P1, não é isso? Geometricamente, é um segmento orientado, né, que une P2 a P1. E a gente sabe que na prática, na verdade é P1 a P2, né? Se a gente respeita aqui a posição. P1 a P2. Mas na prática é P2 menos P1. Quem são as coordenadas do P2? Pelo que a gente viu aqui. É o 2/3 e 0. Quem são as coordenadas do P1? 0 e 1.
Então, quem é que vai ser aqui o meu vetor diretor, se eu fizer essa conta? 2 terços menos 0 é 2 terços, e 0 menos 1 é menos 1. Então, esse camaradinho aqui é o meu vetor diretor. Ele que vai dar a direção da minha reta. Ele ou os múltiplos dele. A gente tem que lembrar que, dado um vetor, os múltiplos dele também apontam para o mesmo canto. Né? Os múltiplos positivos têm a mesma direção e o mesmo sentido, os múltiplos negativos têm a mesma direção e o sentido oposto. Correto? Bom, esse daqui é o vetor V, que é justamente o vetor que eu vou usar para construir a minha reta. Então, construindo a minha reta, só aqui numerar as páginas, para na hora que eu mandar para vocês estar organizado. Eu, nas minhas folhinhas, não consigo ser tão colorido e organizado como eu era na minha lousa, mas a gente se esforça. Bom, então, como eu quero encontrar aquela reta, a minha reta, lembrando para vocês, a equação dela é um certo conjunto X, que é o meu ponto, mais lambda vezes o meu vetor, com o meu lambda pertencente aos reais, correto? O ponto é o ponto que foi pedido no problema, que é o ponto de coordenadas 1 meio e 1. E esse V é justamente o vetor que eu encontrei, né? Que tem coordenadas, pelo que a gente determinou, 2 terços e menos 1. Então, a reta R será o conjunto X, P, que é lá 1 meio, 1, mais lambda vezes o meu vetor, que é 2 terços e menos 1. Ok? Com o meu lambda pertencente aos reais. Bom, aí tem toda aquela papagaiada que eu fiz na conta anterior que eu não vou mais fazer. Eu só fiz uma vez para mostrar para vocês como é que se brincava. Moçada, deu para entender? Sobre como é que você constrói uma reta paralela em cima de uma reta dada? Galera, não adianta falar comigo no chat, porque eu vou depois mandar para vocês uma foto de como é que é o meu estúdio. O meu estúdio é o seguinte, é uma folha de papel rasgado, essa daqui é a mesa que eu tomo café, o meu celular está apoiado sobre um pote de biscoito, segurado por uma xícara. Então eu não consigo ver o que vocês estão falando. Então não falem no chat, porque eu fico agoniado. Abram o áudio. Sim. Beleza? Tá dando certo. Tá. Porque a minha lousa digital aqui, eu comprei ela do Fred Flintstone, sabe? Então é assim, é um negócio bem da idade da pedra mesmo, no sentido mais amplo da coisa. Bom. Bom, eu construí uma reta paralela. Como é que eu faço para construir uma reta perpendicular? Então, nosso terceiro exercício, que no livro de vocês corresponderia ao exercício de número 2 da sessão, ele pede para você encontrar a equação da reta também, que passa pelo ponto de coordenadas 1 e menos 1, e agora é perpendicular a reta 2x mais y igual a 1. Então é isso que eu quero. Eu não quero mais construir uma reta paralela a uma reta dada. Eu quero construir uma reta perpendicular a uma reta dada. Então, como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou pegar a reta que foi dada no problema, que é essa jovem aqui, 2x mais y igual a 1, e vou fazer o mesmo procedimento anterior. Eu vou extrair um ponto dela. Vou extrair 2 pontos dela. O que acontece se eu faço x igual a 0? Vai ficar 2 vezes 0 mais y igual a 1, e, portanto, o y é 1. Beleza? Então, meu primeiro ponto, que eu vou chamar de ponto P1, quando o x é 0, o y é 1. Então, eu tenho coordenadas 0 e 1. Segunda possibilidade, o que acontece se o y for 0?
Se o y for zero, substituindo na expressão, vai ficar 2x mais y, ou seja, mais zero, igual a 1. E aí, portanto, o seu x vai ser 1 sobre 2. Então, o seu segundo ponto, que foi gerado nesse processo, quando o x dele é 1 meio, o y relacionado é zero. Então, isso é 1 meio, zero. Beleza? Então, aquele seu vetor v, que vai indicar a direção da sua reta, é aquele vetor que vai estar unindo o ponto P1 ao ponto P2, nesse segmento orientado. A gente sabe que ele se expressa algebricamente da forma P2 menos P1. Lembrem que a gente até refletiu sobre o que significava isso, né? Sobre o deslocamento vetorial em contrapartida ao deslocamento escalar. Fazendo as continhas, o P2 é meio zero, menos, e o P1 é 0,1. Conta vai, conta vem. Meio menos zero é meio, e 0 menos 1 é menos 1. Esse é o meu vetor. Beleza? Só que esse meu vetor, se eu usar, eu não vou estar encontrando uma perpendicular. Se eu usar esse mesmo vetor, eu vou estar repetindo o processo da questão passada. Então, ao invés de estar encontrando uma perpendicular, eu vou estar encontrando uma paralela, correto? E eu não quero uma paralela, eu quero uma perpendicular. E agora me diga, qual é a condição, valendo um Piper? Eu estou devendo Piper a metade de Crateus. E agora que é a primeira semana de aula. Valendo um Piper. Qual é a condição necessária e suficiente para que dois vetores sejam ditos perpendiculares? Não vale dizer que o ângulo entre eles é 90, não, porque isso é a definição. Eu quero uma condição necessária e suficiente. O produto interno tem que ser zero. Né? Certíssimo, Dani. Então, eu preciso criar um vetor W, que vai ser o vetor da minha reta, cujo produto interno dele com o V, que foi quem eu acabei de apresentar para vocês, isso tem que dar zero. Então, eu preciso criar esse W, cujo produto interno com o meu V, que eu tenho quem é, meio e menos 1, seja zero. Bom, quem fez analítica comigo sabe que tem um algoritmo muito fácil para você encontrar isso daqui, né? Como é que eu faço para descobrir um vetor perpendicular a outro sem precisar fazer muita conta? É muito fácil, né? É só eu trocar a ordem dos elementos do vetor. Se eu tenho aqui, ó, 1 meio menos 1, basta eu pegar e trocar a ordem das coordenadas, menos 1 meio, e trocar o sinal de um deles. Seja trocar o sinal desse, seja trocar o sinal desse. Então, eu vou fazer o seguinte, como a escolha é livre, eu vou trocar o sinal desse, que era negativo, portanto, vai ficar positivo. Esse algoritmo, na verdade, não é um truque, não é um bizu, porque eu nem gosto disso. A gente provou nas aulas de geometria analítica, mas é assim, olha o caderno que tem. Para você gerar um vetor perpendicular com base no outro, basta você trocar a ordem das coordenadas e mudar o sinal de uma delas. E agora vejam como isso realmente dá certo. Vou fazer W, produto interno com V, beleza? Quem é o W que eu construí? É o 1 meio. E vou fazer o produto interno dele com V, que é 1 meio e menos 1. Lembra como é que calcula o produto interno, né? Multiplica o primeiro pelo primeiro, multiplica o segundo pelo segundo. E soma os resultados. Então, ia ficar 1 vezes 1 meio, que é o primeiro daqui com o primeiro daqui, mais o segundo pelo segundo. Então, é 1 meio vezes menos 1. Continha.
1 vezes 1 meio dá 1 meio. 1 meio vezes menos 1 dá menos 1 meio. E 1 meio menos 1 meio é 0. Portanto, realmente, esses dois vetores são perpendiculares. Beleza? Então, está aí um algoritmo bem satisfatório, né? Se você tem um vetor e deseja dele extrair um vetor que seja perpendicular, ou seja, que o produto interno seja 0, vou até colocar isso daqui, né? Isso daqui é a condição de perpendicularidade. Dois vetores são perpendiculares aqui. Perpendicular. Dois vetores são perpendiculares assim. Então tá aqui, um jeito simples. Troca a ordem das coordenadas, trocando o sinal em uma delas. É suficiente para que um vetor seja legal dessa forma. Tranquilo? Então pronto. Quem é a reta que tu está procurando? A reta R é um conjunto X igual a um ponto, mais lambda vezes um vetor. Só que o vetor agora não vai ser mais o vetor V, porque o vetor V seria o responsável pelo paralelismo. Agora vai ser o vetor W, cujo produto interno dele com V é 0. Ou seja, o cara responsável pelo perpendicularismo. Onde lambda pertence aos reais. Ok? Agora é só substituir. Então, a reta R, ela é o conjunto dos x igual ao ponto. Qual é o ponto que a questão pediu? Jesus, qual foi o ponto que a questão pediu? Eu perdi. 1 e menos 1, né? 1 e menos 1, mais lambda vezes o vetor que a gente encontrou, que é 1 meio. Com lambda pertencente aos reais. E está aqui a minha resposta do terceiro problema. Tranquilo, gente? Deu para entender aí a produção desse problema? Sim. Legal. Bom, a gente está trabalhando muito com reta. Por quê? Porque lá no cálculo a gente vai estudar de novo reta tangente, reta normal. A gente vai estudar plano oscilador, plano bissector, plano tangente, para a gente determinar se uma função ela é contínua e se uma função ela é diferenciável, quando ela tem várias variáveis, você tem que observar o comportamento do vetor gradiente. E o vetor gradiente ele vai justamente definir quem é a reta tangente sobre o gráfico da função. Então, querendo ou não, existem elementos de geometria analítica que vão precisar ser analisados para que você tenha uma satisfatória análise do comportamento das funções. Então, de certa forma, a gente tem que recuperar todas essas coisas. Inclusive, a gente vai precisar de produto interno, produto vetorial, e base, alguns artifícios de geometria analítica e de álgebra linear para bem passar nessa disciplina. Não tem muito para onde fugir, não. Até porque a gente vai trabalhar no R2 e no R3. E no R2 e no R3 a gente não tem escapatória, né? Para se movimentar, você tem que usar vetores. Bom, esse daqui vai ser o nosso exercício de número 4, porém será o exercício 9 da sessão. Ele pede para você encontrar a equação de um plano. Observem, agora eu mudo o objeto geométrico. Eu quero encontrar a equação de um plano que passa pelo ponto 1, 1, 1, e é ortogonal a um vetor μ 2, 1, 3. Como é que eu determino, então, a equação de um plano que passa por esse ponto e é ortogonal a um vetor dado? Bom, pessoal. Usar a geral? Oi? Usar a equação geral Sim. do plano? Exatamente. O que é que a gente sabe dos planos? Um plano, na sua forma cartesiana, ele se expressa da seguinte forma. Ele é um certo π, né, onde esse π aqui não é o 3,14, é só a identificação, né, do plano. Então, ele é um conjunto de todos os x
da forma P mais lambda V mais mi W, onde lambda e mi são números reais. Essa daqui é a formulação vetorial do plano. E V e W são vetores paralelos a ele. Mas existe também a formulação cartesiana, onde eu digo que o plano ele é dado pela expressão AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Essa daqui seria a forma cartesiana, conhecida também como forma geral. E esses coeficientes em particular, A, B e C, não são quaisquer coeficientes. Eles são, em particular, as componentes de um vetor que nós chamaremos agora de vetor normal. Então, os coeficientes das variáveis x, y e z, que são respectivamente A, B e C, são as coordenadas de um vetor que eu chamo de vetor normal. E qual é a característica do vetor normal? Geometricamente. Se eu observo um plano, aqui imerso no R3, o vetor normal é justamente esse camarada aqui, ó. É um vetor que forma 90 graus com o plano. E é justamente esse camarada que eu vou precisar, porque eu quero que você me diga quem é a equação do plano, que passa por esse ponto, e que é ortogonal a esse vetor. E é justamente esse contexto, ó. O vetor normal ortogonal ao plano. Então, quando eu lhe digo que o Ni, esse vetor N, né? Esse Ni, ele é A, B, C, então, o que eu estou lhe dizendo é que o A é 2, o B é 1 e o C é 3. Porque aqui no problema, ó, o Ni é 2, 1, 3. Portanto, as coordenadas do vetor normal são respectivamente 2, 1 e 3. Se eu pego e substituo isso na equação do plano, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, e substituo esses valores, o A é 2, então vai ficar 2x. O B é 1, então vai ficar 1 vezes y, que é y. CZ, o C é 3, vai ficar 3z, mais D, que eu não tenho quem é, igual a zero, correto? Então, esse plano, ele está quase determinado. A única coisa que eu preciso aqui é determinar quem é esse D. Para isso, eu vou usar um dado do problema que eu ainda não usei. O meu plano, ele tem que passar por esse ponto. Se ele tem que passar por esse ponto, o ponto P, que foi dado lá, que tem coordenadas 1, 1 e 1, se eu olho, a primeira coordenada é x, a segunda coordenada é y, a terceira coordenada é z. Então, eu posso pegar essas coordenadas, ó, e substituir aqui. Como é que ficaria isso? Então, agora eu teria, sei lá, 2x mais y mais 3z mais d igual a zero. Substituindo os valores. O x é 1, então vai ficar 2 vezes 1. O y também é 1, então vai ficar 1. O z também é 1, então vai ficar 3 vezes 1. Mais d igual a zero. Fazendo essa conta, aqui dá 2, aqui dá 1, aqui dá 3, então essa soma dá 6, né? 6 mais d igual a zero. Portanto, passando o 6 para o outro lado, d é igual a menos 6. Por fim, quem é o seu plano? O seu plano não era esse, ó? 2x mais y mais 3z mais d igual a zero?
Então, ele vai ser 2x mais y mais 3z menos 6 igual a zero. Então, essa é a equação do seu plano. Tranquilo, gente? Deu para compreender a construção desse problema? Tranquilo, perfeito. Beleza. Então, a ideia principal é você entender a natureza geométrica das coisas. Não adianta só fazer conta. Quem faz conta é álgebra. Quem faz conta é contador. A gente pensa, né? A gente precisa observar a natureza geométrica dos objetos. Bom, continuando. Assim, eu optei fazer essa aula de revisão baseada em exercício, porque a teoria vocês já aprenderam no momento oportuno. Agora a gente tem que recuperar um pouco do pragmatismo e da funcionalidade dos algoritmos, para então, quando eles aparecerem, a gente não ficar pensando no sexo dos anjos, né? Bom, o nosso problema 5, ele corresponde ao exercício 10. E ele pede para você encontrar a equação da reta, que passa pelo 0, 1, menos 1, e é ortogonal ao plano x mais... Chato quando o resto do café da manhã interrompe a sua aula, né? Mais 2y menos e igual a 3. Tranquilo? Agora eu quero a equação da reta que passa por esse ponto e que é ortogonal a esse plano. Ok. Valendo um piper. No final das contas, ou vocês não vão ter nenhum piper, ou estarão com problemas digestivos relacionados a açúcar. Valendo um piper, qual é a diferença entre perpendicular e ortogonal? Porque, por vezes, os primeiros problemas que eu apresentei a vocês falava-se sobre perpendicularismo. E os últimos que eu estou apresentando estão falando sobre ortogonalidade. Então, deve haver uma diferença, a menos que eles sejam sinônimos. Então, suponha que haja diferença entre ortogonalidade e perpendicularismo. Que diferença é essa? Vocês querem uma músicazinha ambiente para pensar? Eu posso cantar. Faça como da primeira vez. Não vou continuar o resto, não. Quem entendeu a referência, entendeu. Pessoal, diferença básica de ortogonalidade e paralelismo. A dimensão. Quando você está em duas dimensões, você está no R2, está no plano cartesiano, os objetos que entre si formam 90 graus são ditos perpendiculares. Se tu está no espaço R3, tu está no tridimensional, quando tu pega, por exemplo, o eixo X e o eixo Y, e aí vem com o eixo Z de cima para baixo, formando 90 graus, então você tem um ortogonal. Então, quando eu falo de ortogonalidade, eu estou falando do espaço tridimensional. Beleza? E faz todo sentido do mundo, porque observe que o que você quer é o seguinte, ó. Tu tem um plano, que é o objeto dado no problema. Esse plano tem equação π. X mais 2y menos z igual a 3. E aí tu quer uma reta que passe por um ponto e que seja paralela e que seja ortogonal a esse plano. Então tu quer um negócio que vem assim, ó. A tua reta vem por aqui, ó. Essa reta, ela tem que ter um vetor diretor, correto? Como toda reta tem que ter. Um vetor que determina a sua direção. Quem é naturalmente o candidato ao vetor diretor da reta? Para que ela tenha essa característica de formar 90 graus com o plano, então ser ortogonal a ele. Quem é o candidato natural? Vetor normal do plano.
Perfeito, o normal do plano. Então, se eu conseguir extrair o normal do plano, na verdade eu estou determinando o diretor da reta. E o normal do plano é muito fácil, né, gente? Deus opera de formas invisíveis, né? O normal do plano é justamente os coeficientes das variáveis. Então, observando os coeficientes das variáveis, o coeficiente de x é 1, o coeficiente de y é 2, o coeficiente de z é menos 1. Então, esse é o vetor normal. E ele é, ao mesmo tempo, o normal do plano e é o diretor da minha reta. Então, a minha reta, lembrando, é o conjunto x, ponto, mais lambda vezes um vetor direção, onde o lambda pertence aos reais. Portanto, a minha reta, ela é uma x que vai ter que passar pelo meu ponto. O ponto foi dado, ó, no enunciado. É o 0, 1, menos 1, mais lambda vezes o diretor. E o diretor é 1, 2, menos 1. Lambda pertencente aos reais. Tá aqui a minha reta. Minha reta tridimensional, né? Mas tá aí ela. Dúvida, gente? Dúvidas? Odete, tem uma dúvida. Eu? O Sim. que é parametrizar alguma coisa? Ah, parametrizar, Dani, eu não sei te dizer o que é, não. Porque depende do contexto. A princípio, parametrizar é quando você pega uma equação que, a princípio, é cartesiana, ou seja, digamos, eu não vou saber te responder. Não oralmente. Eu ia dizer parametrizar uma reta. Mas aí a gente sabe. Ah, pronto. Eu vou te dar uma reta só de 2 dimensões, para a gente ver como é que faz. Então, por exemplo, x mais 2y igual a 1. Isso daqui é o quê? É a forma cartesiana dela, né? Também conhecida como forma geral. Agora, digamos que eu queira parametrizar essa reta. Existem várias formas de eu fazer isso, porque cada objeto ele admite uma quantidade infinita de parametrizações. Mas eu posso fazer o seguinte: o que acontece se eu faço x igual a t? Substituindo x igual a t aqui, ficaria x mais 2y igual a 1, só que x vale t, então seria t mais 2y igual a 1. E se eu resolvo isolar o y, esse t passa para o outro lado negativo, então ficaria 2y igual a 1 menos t. E esse 2 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo. Então o y ele é 1 menos t sobre 2. O que seria uma parametrização para a tua reta, Dani? Seria isso. Seria escrever as variáveis x e y, que antes dependiam somente uma da outra, elas passam agora a depender de um parâmetro. Então, isso é uma parametrização da reta. Entendi. É porque eu vi uma frase que me deixou muito, assim, confusa no cálculo 2, que era assim, Uhum. que o cosseno e o seno parametrizam um círculo, acho que é isso. Justo. Prova. O que é um círculo? Um círculo, cartesianamente, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Na verdade, x ao quadrado mais y ao quadrado igual ao raio dele ao quadrado, não é? Essa é a equação analítica de um círculo. Correto? O que acontece se eu faço x igual a r cosseno de θ e y igual a r seno de θ? Se eu pego isso daqui, ó, e uso a relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, isso daqui a gente sabe que é verdade, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. O que acontece se eu multiplico todo mundo dessa equação, que eu sei que é verdade, por r ao quadrado? Se eu faço isso daqui, vai ficar, ó, r ao quadrado
seno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, igual a 1 vezes r ao quadrado, r ao quadrado. Como está todo mundo aqui ao quadrado, eu posso escrever assim, ó, r seno de θ ao quadrado, mais, aqui está todo mundo ao quadrado, então eu posso escrever r cosseno de θ ao quadrado, igual a raio ao quadrado. Mas quem é r seno de θ? R seno de θ é y. Então vai ficar y ao quadrado. Mais, quem é r cosseno de θ? R cosseno de θ é x. X ao quadrado. Igual a r ao quadrado. Que inclusive é o tal círculo. Então eu digo que isso daqui é uma parametrização do círculo, onde ao invés de x e y dependerem unicamente um do outro, já que r é o raio e, portanto, é constante, agora tanto o x como o y dependem do certo parâmetro θ, onde o θ, por ser uma função, por estar expresso em uma função trigonométrica, ele pertence ao intervalo 0, 2π, que são os movimentos do ciclo trigonométrico, né? É por isso que lá no cálculo 2 você diz que o seno e o cosseno parametrizam um círculo. Eles são capazes de, nas suas revoluções, gerarem o objeto. Massa. Muito legal. Beleza? Entendi. Lembrando, esse cara aqui que eu parametrizei, que é a reta, isso daqui nada mais é do que o movimento retilíneo uniforme. Já que o deslocamento, tanto no eixo x como no eixo y, depende de forma linear ao tempo. Então, isso daqui é o movimento retilíneo uniforme. Esse daqui é o movimento circular uniforme. Porque observe que você depende aqui exclusivamente do seno e do cosseno. Mas aí o que eles estão descrevendo não é mais uma reta, e sim um círculo. Então, deixa de ser um movimento retilíneo para ser um movimento curvilíneo. Então, essas parametrizações que eu dei aqui para vocês, uma é do movimento retilíneo uniforme e outra é do movimento curvilíneo uniforme. Beleza? Fazendo uma contextualização aí à física, como sempre. Tranquilo, gente? Deu para entender aí a ideia? Tranquilo. Beleza. Bom, voltando aqui. Eu me perdi nas folhas, pronto. Tínhamos parado no problema 10, né? Então, vamos lá. Exercício 6. Que diz respeito à questão 14 do livro, dessa sessão que a gente está trabalhando. Vou fazer só o item A dela, porque as demais são análogas. Determine a equação do plano que passa pela origem e paralelo aos vetores U, que é 1, 2 e menos 1, e ao vetor V, que tem coordenadas 2, 1 e menos 1. Então, como é que eu faço para determinar a equação do plano, que passa por um ponto e é paralelo a dois vetores dados? Solução. Primeiro eu vou fazer a solução 1, que é a solução vetorial. Depois eu vou fazer a solução 2, que é a solução cartesiana, para eu poder entrar na próxima questão. Solução 1. A gente sabe que um plano π, ele pode ser expresso da seguinte forma. Ele é o conjunto x, que é um ponto, mais lambda vezes um vetor, mais mi vezes outro vetor. Onde esse lambda e mi pertencem aos reais. E qual é a característica do U e do V? Eles são vetores que pertencem ao plano ou são paralelos a ele. Então, geometricamente, o que tu tem é isso daqui, ó. Digamos que aqui seja o vetor U. Aqui é o vetor V. E eles determinam o plano π. Tranquilo?
Bom, como ele me deu o ponto, né? O ponto é a origem, e a gente sabe que a origem é o 000. Então, o P aqui, que é a origem, é o 000. Física, o que é a origem analisada no ponto de vista de referencial? O 000. Quem da matemática souber pode responder também, viu? Quiser humilhar o pessoal da física também pode. A termos de sistema de referencial, o que significa um ponto estar na origem? Um corpo está na origem? Está em repouso. Não. Um corpo pode estar em movimento e estar passando pela origem. Não esqueça que repouso, ele é um subcaso da primeira lei de Newton, né? Que é o princípio da inércia. E a inércia não é apenas repouso. Inércia também pode significar velocidade vetorial, velocidade escalar constante. Então, não necessariamente ele vai ter que estar parado. O Francisco aí, eu só consigo ver Francisco. A tua é, Vitor? Ou é o Matias? Pois define de novo aí a aprendizagem, cara, que ontem eu não entendi não o que tu quis dizer, não. Referências, né? Piada interna, né? Define de novo a aprendizagem. 000, moçada, significa que em um dado momento x é zero, ou seja, o movimento horizontal é zero, y é zero, ou seja, o movimento vertical é zero, e o tempo observado é zero. Não esqueçam que quando a gente fala em termos de referencial, as primeiras coordenadas dizem respeito à posição e a última coordenada sempre diz respeito ao tempo. Então, significa que você está passando na origem dos espaços quando t é igual a zero. Não esqueçam de interpretar fisicamente as coisas. Viu? Então, vamos lá. Fazendo as contas, o π é o x, né? Então, é p, que no seu caso é a origem. Então, vai ser 000, né? Mais lambda vezes u. U é um vetor dado no problema. Ele é 1, 2 e menos 1, mais o lambda, que é o v, né? Que ele é 2, 1 e menos 1. Com lambda mi pertencente aos reais. Então, essa daqui é a equação vetorial do plano, conhecidos os vetores u e v, que são vetores paralelos ao seu plano. Que é justamente isso que o problema nos solicitava, né, gente? Ó, equação do plano passando pela origem e paralelo a dois vetores dados. Então, essa resposta é suficiente da sua forma vetorial. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Oi! Não sei se eu sou real, mas será que eu caí? Não, tava olhando aqui para ver se eu tinha entendido mesmo. Entendi. Não sei o pessoal. Pessoal? Bom, então essa daqui é a formulação vetorial da equação do plano, beleza? Que a gente já tinha trabalhado aí em outros momentos. Só que existe outra forma de você encontrar a equação do plano, que é a equação geral, né? Que é aquela que você usa o vetor normal. Aí eu pergunto a vocês, segunda solução. Imagine que tu tem a mesma situação. U, V, tá aqui o plano π, e agora eu quero puxar o vetor normal dele, ó. Aquele vetor ni. Será que a partir de U e V eu sou capaz de construir um vetor ni que seja perpendicular ao plano? E se ele é perpendicular ao plano, esse vetor ni, ele vai ser, ortogonal a π, ou seja, ortogonal ao plano. Ele vai ser ortogonal ao vetor V
e ele vai ser também ortogonal ao vetor U. Então, esse camarada que eu busco construir, ele será ortogonal ao plano, e sendo ortogonal ao plano, ele será ortogonal a todo e qualquer vetor que estiver contido nesse plano, ou que for paralelo a ele. Será que eu consigo construir esse vetor mutuamente ortogonal? Acredito que sim. E quem seria o candidato mais natural? Eu estou pensando num produto vetorial entre U e V, que aí ele daria justamente. Mas aí eu agora estou na dúvida. É justamente o produto vetorial. O É, né? produto vetorial, por construção, não por construção, mas por consequência de construção, ele é mutuamente perpendicular. Ele é perpendicular a U e é perpendicular a V, e, portanto, perpendicular a qualquer coisa que U e V construírem. Como U e V constroem π, então o vetor normal vai ser perpendicular a π, ao plano dado. Então, um candidato natural é o produto vetorial. Ele não é necessariamente o único, mas ele é naturalmente o primeiro a ser pensado. Então, quem é o produto vetorial? O que é o vetor V? Vocês lembram qual é o algoritmo para determinar o produto vetorial entre dois vetores? Primeiro, tu vem aqui e coloca os vetores canônicos IJK. Né? Lembrando aqui que o I é o 1, 0, 0. O J é o 0, 1, 0. E o K, ele é o 0, 0, 1. São os vetores canônicos do R3, né? Eixo X, eixo Y, eixo G, eixo Z. Então, como é que eu faço para determinar o produto vetorial? IJK, coloco aqui as coordenadas de U, que foi o primeiro, depois coloco as coordenadas de V. Tranquilo? Então, quem são as coordenadas de U que foi proposto no nosso problema? 1, 2 e menos 1, 2, 1 e menos 1. Correto? São as coordenadas dos vetores dados. Como é que a gente faz isso daqui? O pessoal da física é acostumado a eu fazer as contas rápido, né? Então, vamos lá. Quem é que vai ser a primeira coordenada? 1. Quem é que vai ser a segunda coordenada? Menos 1. E quem é a outra coordenada? Menos 3. Pronto. Esse é o vetor que você encontra fazendo o produto vetorial. Vocês lembram, né, gente, como é que calcula isso daqui? Basta usar aquela regra de Sarri, né? Você pega essas duas colunas aqui, repete aqui do lado, e aí fica fazendo aquelas diagonaisinhas. Todo mundo lembra desse algoritmo? Pega essa coluna e essa, repete aqui no final, e fica traçando aquelas diagonais? Quem é da Sim, André. matemática, quem é da matemática também pode fazer por Laplace, né? Fazendo supressão de linhas e de colunas. Né? Chega também no mesmo resultado. Então, o teu vetor normal, o vetor Ni, ele é 1, menos 1 e menos 3, que é justamente aquele ABC, né? Daquela formulação anterior da gente. Então, o plano π, ele não era da forma AX mais BY mais CZ mais D igual a zero? Agora tu já sabe quem são A, B e C. O A é 1, então fica 1 vezes X. O B é menos 1, então fica menos 1Y. CZ, o C é menos 3, então fica menos 3Z, mais D igual a zero. Ou seja, vai ficar X, né, que é 1 vezes X, menos 1 vezes Y é menos Y, menos 3 vezes Z é menos 3Z, mais D igual a zero. Agora falta só determinar quem é o Z, né? Ah, perdão, determinar quem é o D.
Mas como eu sei que esse meu plano, ele passa pela origem, então para ele passar pela origem, o ponto P é 0, 0, 0, e aí, portanto, esse é o valor de x, esse é o valor de y, e esse é o valor de z. Correto? Substituindo isso aqui, vai ficar 0 menos 0 menos 3 vezes 0 mais d igual a 0. Portanto, d é igual a 0. Então, o seu plano π, substituindo agora o d por 0 e finalizando o problema, vai ser x menos y menos 3z igual a 0. Essa daqui é a sua forma geral do plano. Geral ou cartesiano. Tranquilo, pessoal? Deu para entender essa construção via produto vetorial? Tranquilo, professor. Beleza. Bom, já que a gente está falando de produto vetorial, tá bom da gente conhecer um pouco sobre esse cara, né? Então vamos conhecer um pouco sobre produto vetorial. Esse nosso problema seria o problema de número 6? É. O problema de número 6, no livro de vocês, nessa seção que a gente está trabalhando, ele é o problema 11. E ele tem vários itens. Ele tem 3 itens, na verdade. No item A, ele pede para que você prove que se você pega o produto vetorial de U com V, isso é menos o produto vetorial de V com U. Ou seja, ele está pedindo para que você prove que o produto vetorial não é associativo. Perdão, que ele não é comutativo, que a ordem dos fatores altera o sinal. Isso faz todo sentido do mundo, né? Regra da mão direita. Se você pega esses dois vetores aqui e faz o produto vetorial nesse sentido, do dedão para o indicador, o produto vetorial aponta para cima, né? Se você pega no outro sentido, agora do indicador para o polegar, ele aponta para baixo. Lembram da regra da mão direita, né? Você enquadra os dois vetores com os dedos apontados na palma da mão e gira no sentido. Isso daqui é a famosa regra da mão direita. Não é isso? Então, isso faz todo sentido do mundo. O vetor V tem um sentido, V vetor U tem outro, já que você mudou o sistema de rotação. Então, esses dois vetores, obtidos pelo produto vetorial, têm o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentidos opostos. E é isso que eu quero provar. A regra da mão direita não prova. Ela só mostra para quem está passando do outro lado que você deve ter sérios problemas. Ou então que você é de exatas. O que acaba sendo a mesma coisa. Então vamos provar isso daqui. Prova. Pessoal, o que é o vetor V? Ele é I, J, K, os vetores canônicos direcionais. As coordenadas do U, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de U índice 1, U índice 2, U índice 3, que seriam as 3 coordenadas do vetor U, e depois o do vetor V. V1, V2, V3, ok? Pessoal, como isso daqui é uma determinante, o que acontece num determinante se eu conservo a primeira linha e troco a posição dessas duas colunas? Coloco a coluna do V para cima, coloco a coluna do U para baixo. O sinal muda, né? Exatamente. A gente sabe lá pela teoria dos determinantes, que vocês devem ter inclusive estudado lá em álgebra linear,
quando eu tenho duas linhas ou duas colunas e troco a posição delas no determinante, ele troca de sinal. Então, determinante na ordem UV é menos determinante na ordem VU. Já que é uma propriedade dos determinantes. Bom, então isso daqui vai dar menos. Agora veja bem, quando eu faço o produto vetorial de U e V, eu primeiro coloco as coordenadas de U, depois as coordenadas de V. Nesse determinante que eu tenho agora, tem primeiro as coordenadas de V e depois as coordenadas de U. Interpretando isso como um produto vetorial, isso daqui é o produto vetorial entre quais vetores e em que posições? V vetor U. V vetor U, porque primeiro vem as coordenadas de V, depois vem as coordenadas de U. Então, isso daqui vai ser o produto vetorial do V pelo U. Você acabou de provar que o vetor V é igual a menos V vetor U. Então, realmente, o produto vetorial, ele não é comutativo. Esses dois produtos, esses dois vetores obtidos têm o mesmo módulo, a mesma direção, porém em sentidos opostos. Vai ficar provado o item A. Dúvida, gente? ODS. Pois não. O senhor poderia explicar como é que funciona mais ou menos essa regra da mão direita, ODS? Cara, eu vou mandar um vídeo no grupo, porque eu não vou Tá bom. conseguir mostrar, porque pelo meu foco você não entenderia, porque eu não vou conseguir gerar de forma adequada a minha mão. Beleza? Aí eu mando lá no Beleza, grupo, ODS. fica mais tranquilo. Pessoal da física lembra, né? Que a gente ficava fazendo a regra da mão direita, o pessoal ficava passando no corredor e rindo da gente, né? Essas coisas eu não vou deixar registradas, não, porque já basta a vergonha presencial, não precisa da vergonha remota, não. No item B, pede-se para que eu faça o seguinte, para que eu prove que o vetor V é perpendicular ao vetor U e o vetor V é perpendicular a V. Ou seja, que o produto vetorial é tanto perpendicular ao vetor U como é perpendicular ao vetor V. O que eu devo fazer para provar que dois vetores são perpendiculares? Você só responde Fazer o Piper, povo mercenário, produto interno? produto interno. Então, para provar isso daqui, ó, eu vou provar esse caso, e esse daqui é análogo, né? É a mesma coisa. Então, o que eu devo provar é que o produto interno desse primeiro cara com o U, eu tenho que provar que isso é zero, né? É isso que eu tenho que provar. Se esse produto interno for zero, então esse cara é perpendicular a esse. Então, eu tenho que fazer, ó, o produto interno do produto vetorial. Alguém lembra, meio que por definição, o que é o produto interno do produto vetorial? O que é o produto dos produtos? Produto misto. É o produto misto. Então, quando eu escrevo o vetor V, produto interno a U, isso, na verdade, é U, V, U. Lembra dessa nomenclatura dentro de colchetes? Isso daqui é o produto misto. Que geometricamente em módulo, é o volume do paralelepípedo, né? Gerado por esses vetores. Então, esse produto aqui que eu tenho que calcular, na verdade, é um produto misto. E vocês lembram como é que é a formulação matemática do produto misto? Fazer a matriz, né? Determinante. É a determinante, é verdade. Fazer o determinante com as coordenadas dos vetores dados, né? Então, se eu tenho U, V, U, então isso daqui é U, que tem aqui as coordenadas U1, U2 e U3. Depois as coordenadas de V, que é V1, V2 e V3. E depois, novamente, as coordenadas do U,
que é o 1, o 2 e o 3. Correto, moçada? O produto misto não é isso? A determinante formada pelas coordenadas dos vetores? Beleza. E esse determinante, moçada, é igual a quanto? Esse determinante tem duas linhas iguais, que é a linha 1 e a linha 3. São iguais porque são... Dá quanto? É igual a zero porque eles são proporcionais, né? Tem dois vetores que são proporcionais. Exatamente. Então, esse determinante é igual a zero, por conta das propriedades de determinante, né? Vocês viram também lá em álgebra linear, e no ensino médio, né? No segundo ano do ensino médio, se o professor de vocês é minimamente responsável. Que se eu tenho um determinante com duas linhas iguais ou proporcionais, o determinante formado entre elas é zero. Então, pronto, ó. Acabou a minha demonstração. O que é que eu queria provar? Eu queria provar que o vetor V é perpendicular a U. Provar isso é provar que o produto interno entre eles é zero. Só que o produto entre produtos também é um produto, conhecido como produto misto. E o produto misto nada mais é do que a determinante formada pelas coordenadas dos vetores. E essa determinante, como tem a linha 1 e a linha 3 iguais, pela teoria dos determinantes, essa determinante é igual a zero. Odécio, não acredito. Faz a conta. Repete essas duas colunas para cá, mete lenha, fazendo conta. No final, todo mundo se cancela e dá zero. Portanto, fica aprovado o item B. Realmente, o produto vetorial é tanto perpendicular a U, como é perpendicular a V. Então, ela é mutuamente perpendicular. Tranquilo, moçada? Deu para entender? Sim. Beleza. Faz falta uma álgebra linear, né? Faz falta ter estudado determinante lá no ensino médio, né? Faz falta. É assim mesmo, pelo menos a gente está revisando hoje. Melhor do que começar cálculo nu, né? O item C, que é o último, pede para que você prove a propriedade distributiva do produto vetorial com respeito à soma. Ou seja, se eu tenho U vetorial V mais W, se é U vetorial V mais U vetorial W. Certo? Eu tenho que provar isso daqui. Então, vamos provar. Gente, ó, primeiro, dentro dos parênteses, vocês percebem que V mais W, se eu coloco em coordenadas, seria o V1, V2, V3, né? Somado com o W1, W2, W3. Somando isso daqui, seria V1 mais W1, V2 mais W2, V3 mais W3. Correto? E eu vou fazer o produto vetorial disso daqui com o U. Então, quando eu faço o que a questão pede, o vetor V mais W, isso daqui seria as coordenadas I, J, K. As coordenadas do vetor U, que são U1, U2 e U3. E aí as coordenadas desse vetor aqui, que está dentro do parêntese que vem depois, que é V1 mais W1, V2 mais W2, V3 mais W3. V3 mais W3. Foi problema de conexão, não tem nada a ver com a minha dicção. Tranquilo, gente? Beleza? E aí, ai, que falta me faz a morena, que falta faz a álgebra linear. Existe uma propriedade das determinantes que é a seguinte, eu vou reescrever isso lá do outro lado, para que vocês percebam a construção total. Aquilo é isso daqui, ó.
Eu vou só repetir. I, J, K, o 1, o 2, o 3, V1W1, V2W2, V3 mais W3. W3. E tem uma propriedade das determinantes que diz o seguinte: se eu tenho linha densa, e isso daqui, que é uma linha somável, eu posso quebrar isso daqui como uma soma de dois determinantes. E como é que você quebra? Você repete as linhas densas, no caso são I, J, K, que é a primeira linha, que não tem nenhuma operação. A segunda linha, que é o 1, o 2 e o 3. E nessa linha aqui, que é uma linha somável, eu coloco apenas as primeiras parcelas, que é V1, V2 e V3. E somo isso com a outra parte. Linha densa, que é I, J, K, que não tinha nenhuma operação. O 1, o 2 e o 3, que é a segunda operação. E agora eu coloco a outra parcela da soma da linha que era somável, que é W1, W2, W3. Então, eu quebrei essa determinante em duas outras determinantes. E agora, todas essas determinantes são linhas densas. Não tem mais nenhuma operação. Tranquilo? Agora, se eu reinterpreto essa determinante IJK, então é um produto vetorial, o 1, o 2, o 3 são as coordenadas de U. V1, V2, V3, coordenadas de V. Então, isso daqui, observado como produto vetorial, seria o produto vetorial entre quem? O Em que IV. ordem? Entre U e V, né? Então, isso daqui seria o produto vetorial entre U e V, já que primeiro vem as coordenadas de U, depois as coordenadas de V. E observado isso daqui seria o produto vetorial de quem? O IW. U e W, porque primeiro vem as coordenadas de U, depois as coordenadas de W. Então, isso daqui é U, vetor W. E é justamente isso que a gente queria provar, né? A gente queria provar que o U se distribui com relação à soma, preservando o produto vetorial. Então, está provado. Dúvida, gente? Tranquilo esse problema? Tranquilo, professor. Ok. Agora a gente já sabe como é que opera determinantes, e aí fica mais fácil quando a gente estiver fazendo as nossas... Quando a gente estiver estudando o teorema do multiplicador de Lagrange, que vocês tiverem que estudar o sinal do determinante da matriz hessiana para definir se um ponto é máximo, mínimo ou cela, vocês vão precisar recuperar esses conceitos aqui. Então é importante a gente ter essa lembrança de operar determinantes também, já que lá na frente vai ser cobrado, né? Pronto, ok. Então, de certa forma, a gente finaliza a sessão 6.3. E aí a gente tem a sessão 6.4, que é a sessão que mais fortemente trabalha com o produto interno, né? E aí é o seguinte. Quando eu falo de produto interno, a princípio, eu vou me ater ao produto interno canônico, que é aquele mais simples, né? Dado um vetor U de coordenadas A e B, por exemplo, e um vetor V de coordenadas C e D, então, o produto interno com V vai ser AC mais BD. Ou seja, multiplica o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo e soma. Isso daqui é o produto interno convencional. Ok? Chamado produto interno euclidiano, produto interno canônico, produto interno convencional, por aí por diante. Ok? É o produto interno que vocês já usualmente fazem. Bom, coisas que são interessantes sobre isso.
O que é que acontece quando eu pego um vetor e faço o produto interno com ele próprio? Vai dar o U ao quadrado, né? Quase isso. Porque o U é um vetor. Você não pode pegar um vetor e elevar ao quadrado. Eu entendi o que você quis dizer. Você só não disse da maneira adequada. É o módulo do... Norma, né? É a norma. É verdade. Então, nesse caso, quando eu faço o produto interno com U, aí ficaria o quê? A vezes A, que daria A ao quadrado, né? Mais B vezes B, que é B ao quadrado. Só que isso daqui eu posso sacaneosamente reescrever da seguinte forma: como sendo a raiz quadrada de A quadrado mais B quadrado, tudo isso é elevado ao quadrado, né? Posso reescrever isso assim. Porque aí eu cancelaria essa raiz com o quadrado, né? A grosso modo. E aí daria isso daqui de novo. Correto? E a esse camarada que está dentro do parênteses, a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, tem um nome, né? Que a gente já estudou lá em analítica em álgebra linear. É a norma do vetor U. E nesse caso ficou ao quadrado. Então o que a gente fez aqui foi provar o seguinte resultado: que o produto interno de um vetor com ele próprio é o seu módulo ao quadrado. Isso daqui é muito importante no capítulo 7. O capítulo 7 tem um problema que diz o seguinte: considere que a velocidade é constante em um determinado movimento. Prove que a aceleração é ponto a ponto perpendicular à velocidade. E aí você, por incrível que pareça, usa isso daqui como resultado. Você faz a derivada do produto interno. Então é importante a gente saber manipular o produto interno, porque quando a gente estiver estudando funções reais de uma variável, por vezes a gente vai precisar tanto derivar o produto interno como derivar o produto vetorial. Então é interessante. E manipular módulos. Né? No caso, manipular normas. Ok? Bom, sendo assim, o nosso exercício de número 6. É 6? Agora? O exercício 6 que a gente vai fazer? Né? Perdi aqui. Exercício 6. Lembrando que agora a gente está na sessão 6.4. Vamos fazer o nosso exercício de número 6, que nessa sessão corresponde ao exercício 7. E diz o seguinte: se U é perpendicular a V, prove que a norma de U mais V ao quadrado é norma de U quadrado mais norma de V quadrado. Como é que será que eu provo isso daqui? Vejamos. Quem é norma de U ao quadrado? Pelo que a gente viu anteriormente. Quem é a norma de um vetor ao quadrado? É o produto interno do vetor por ele mesmo, correto? A norma do vetor ao quadrado é o produto interno do vetor pelo vetor. Como aqui tem uma soma, é o produto interno da soma pela soma. Se eu aplico a propriedade distributiva aqui, pessoal, U, produto interno com U, mais U, produto interno com V, mais V, produto interno com U, mais V, produto interno com V. Correto? Aplicando a propriedade distributiva. Ó, U, produto interno com U, pelo que a gente viu, é norma de U ao quadrado. Mais, quem é o produto interno de U com V? Ora, pessoal. É zero.
é zero, porque por hipótese, U e V são perpendiculares. E se eles são perpendiculares, tanto o produto interno de U com V é zero, como também o produto interno de V com U. Pelo fato deles serem perpendiculares, U interno V, V interno U são zero. Eles se cancelam. E aí quem é V interno com V? É norma de V quadrado. Professor, Pois não? se eles não fossem perpendiculares, então teria mais uma soma na frente, né? Sim. Como U interno V é igual a V interno U, já que eles são associativos, né? São comutativos, ficaria duas vezes. Entendi. Então seria meio que o produto notável, né? Seria o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Entretanto, aqui eu estou falando em vetores, então seria as suas normas. Tranquilo? Tranquilo. Bom, provamos. Pessoal, dúvida? Dúvida nesse problema? Não, ficou de boa, professor. Próximo problema. Esse seria o exercício 3, seria, nas nossas contas, o exercício 6, perdão, o exercício 7, mas no livro de vocês corresponderia a essa seção ao exercício 3. Diz, dado um vetor U no R3, ou seja, de coordenadas U1, U2 e U3, mostre que a norma do vetor U é sempre maior ou igual do que o módulo do UI, onde esse I pertence ao conjunto de índices 1, 2 e 3. Tradução. Prove que o módulo de um vetor é maior do que o módulo de cada uma das suas coordenadas. Ou seja, você tem que mostrar que o módulo do vetor U é maior, que a norma do vetor U é maior do que o módulo do U1, que o módulo do U2 e que o módulo do U3. Na verdade, se você provar isso para um deles, você acaba provando para todos, né? Então, basta que você prove para um. Fisicamente, galera da física, o que isso significaria? Que a medida dele é maior ou igual que a medida de uma coordenada, de um ponto, né? Isso é geometricamente. Assim. Físicos de plantão? Isso significa fisicamente que o módulo do deslocamento total de um corpo é sempre maior ou igual do que o deslocamento em cada uma das suas direções. Então, se eu imagino, por exemplo, um corpo se deslocando em duas dimensões, assim, obviamente ele tem um deslocamento na horizontal, tem um deslocamento na vertical, mas ele tem esse deslocamento aqui que é o deslocamento vetorial, que é o deslocamento global. Ou seja, esse deslocamento que ele faz aqui, de forma diagonal, oblíqua, esse deslocamento é tanto maior do que esse, como é maior do que esse. Ou seja, o deslocamento total do corpo é sempre maior ou igual ao deslocamento que ele faz em cada uma das direções isoladas.
Deu para entender, pessoal da física? Vocês da física já se transferiram para a matemática, por isso que não estão respondendo? Dá tempo. Deus perdoa todos os nossos pecados. Bom, prova. O que é o módulo do vetor? A norma do vetor. É a raiz quadrada das suas coordenadas ao quadrado, né? Da soma das suas coordenadas ao quadrado. Não é isso? Então, se o U é U1, U2, U3, então o módulo de U é a raiz quadrada de U1 ao quadrado, mais U2 ao quadrado, mais U3 ao quadrado. Correto? Todos esses caras são positivos, porque eles estão ao quadrado. Isso significa que se eu perdesse um deles, ia ficar menor, correto? Todo mundo concorda com esse argumento? Se eu tenho uma soma de 3 caras positivos, se eu perco um deles, o resultado vai ser menor, correto? Se eu perder 2 deles, vai ser ainda menor, correto? Então, o que é que eu vou fazer? Essa soma de 3 caras positivos é maior ou igual do que apenas um cara. Todo mundo concorda com essa passagem? Ela se justifica pelo seguinte: eu tenho somas de coisas positivas. Se eu perco uma parcela, caiu. Se eu perco 2 parcelas, caiu mais ainda. Então, uma soma que tem 3 parcelas positivas é sempre maior ou igual do que uma soma apenas com uma. Todo mundo concorda com esse argumento? Porque esse argumento matou a questão já. Concordam? Sim. Bom. E quem é raiz quadrada de U ao quadrado? Pela definição, raiz quadrada de U quadrado. Módulo de U. De U. Módulo de U. Nesse caso, o módulo de U1. Então, o módulo do vetor U é maior ou igual, aliás, a norma do vetor U é maior ou igual do que o módulo de U1. Acabou. Acabei de provar o que ele queria. Ah, Odécio, tu provou no 1. Cadê o 2 e o 3? Beleza. Para provar o 2, tu tira o 1 e o 3. Para provar o 3, tu tira o 1 e o 2. Ou seja, na prática, se tu quer provar de um, retira os outros dois. Quer provar desse? Retira esses. Quer provar desse? Retira esses. É análogo, porque sempre que você tira parcelas positivas de uma soma, a soma diminui. Então, se eu tenho 3 parcelas, elas sempre de parcelas positivas, a soma de 3 parcelas positivas é sempre maior ou igual do que a soma de uma única parcela. E aí fica igual para todos. Dúvida, gente, desse problema? Odessa, o que era que tu estava querendo dizer? Quer dizer, o que a gente tinha que falar naquela hora sobre a física? Tá aqui, ó. Imagine um movimento em 2 dimensões. Dimensão U1, dimensão U2. Imagine que ele nem faça um movimento horizontal, nem faça um movimento vertical. Faça um movimento assim, ó. Esse movimento, ele vai ter um certo deslocamento U. Só que esse U, ele é formado por um deslocamento que o corpo faz no sentido U1 e o movimento que o corpo faz no U2. O que isso daqui está me dizendo é que o movimento total, esse movimento oblíquo, ele é sempre maior do que o movimento isolado em cada uma das direções. Então, eu sempre ando mais em forma diagonal do que eu andaria em forma horizontal ou em forma vertical. O deslocamento total é sempre maior do que os deslocamentos isolados em cada uma das direções. Beleza? Beleza. Legal. Próximo problema, problema 8, que no livro de vocês corresponde ao problema 16.
No problema 16, ele fala o seguinte, que U, V e W formam uma base no R3. Então, prove que se existe um vetor R no R3, então o R se escreve dessa forma. R, produto interno com U, na direção de U, mais R, produto interno com V, na direção de V, mais R, produto interno com W, na direção de W. Acho nosso 10 horas, né? Estamos aí caminhando para os finalmente. Pessoal, o que significa uma base? Um conjunto de 3 vetores determinar uma base. O que isso significa para a gente? Todos eles são ortogonais entre si, né? Isso, eles são ortogonais entre si. Mas outra coisa. Eles geram todos os outros vetores. Eles geram todos os outros vetores. Perfeito. Prova. Como eles são uma base, então, o U é perpendicular a V, o U é perpendicular a W, e o V é perpendicular a W. Ok? Se eles são uma base, isso é satisfeito. E se eles são uma base, então qualquer vetor que eu pegue do R3, digamos esse vetor R, a qual ele trata no problema, o R deve ser gerado por U, por V e por W. Ou seja, o R é uma combinação linear de U, V e W. Então vão existir escalares alfa, beta e gama, tal que o R ele é alfa na direção U, mais beta na direção V, mais gama na direção W. Ok? É isso que eu tenho. Tranquilo? Bom, ficou quase com a cara que eu quero, né? O problema pede isso e eu estou com isso daqui. Já tenho o R, já tenho o U, o V e o W. Na verdade, o que eu tenho que mostrar agora é que, na verdade, esse alfa é R interno U, o beta R interno V e o gama R interno W. Então, eu vou dividir isso daqui em 3 momentos. Primeiro momento, eu vou pegar o R e fazer ele produto interno com U, que é o primeiro vetor da base. Se eu faço isso, o que é que acontece? Ó? Vai ficar alfa UU mais beta VU mais gama WU. Mas o que isso daqui vai me dar? Alfa. O U é norma de U ao quadrado, correto? Quem é VU? Como eles são ortogonais, VU é 0. E WU? Como W e U são ortogonais, então isso daqui é 0. O que eu consigo concluir daqui? Que R, produto interno com U, deu alfa, norma de U, ao quadrado. E agora, gente? O último detalhe. Se isso daqui é uma base do R3, qual é uma característica natural que todos os vetores que compõem a base do R3 têm? Se isso daqui é uma base do R3, além deles serem todos perpendiculares e deles formarem, por combinações lineares, os outros vetores, qual é uma terceira característica que eu poderia supor aqui da base? Que eles são canônicos? Canônico só existe o U, o J e o K, mas é quase isso. Eu entendi o que você quis dizer, você só não disse certo. Unitário, Mas é uma né? característica que os canônicos têm.
Eles são Unitário. unitários. Exatamente. Ou seja, a norma de U é igual à norma de V, que é igual à norma de W. Todos eles têm a mesma norma, e essa norma é exatamente 1. Por vezes, a gente até diz que essa base é uma base ortonormal. Ou seja, todos os seus elementos são ortogonais entre si. Por combinações lineares, formam todos os vetores do espaço. E, em módulo, todos são unitários. Então, quando eu chego bem aqui, eu uso essa informação. A norma de U é 1. Então, norma de U ao quadrado vai ser 1 ao quadrado, que é 1. Conclusão, o meu alfa, que agora não vai ter mais isso daqui, porque isso daqui é 1. Então, o meu alfa, ele vai ser R, produto interno, com U. Pronto. O alfa é R, produto interno, com U. Segundo caso, se eu fizer o R, produto interno com V, o U e o W vão se cancelar, correto? Então, eu vou ficar com beta, V, produto interno com V. Ou seja, vai ficar beta e V, produto interno com V, é norma de V quadrados. E norma de V ao quadrado é 1, né? Porque ele também é um vetor unitário. Então, isso daqui dá somente o beta. Então, o beta é R interno V. E aí, o último é análogo, né? Se eu faço o R, produto interno com W, quando o W pegar o U, anula. Quando o W pegar o V, anula. Aí o W só não vai anular o próprio W. Então fica gama, que é quem estava lá, ó, na formulação com W. Então fica W, produto interno com W. Então, isso daqui vai dar gama. W, produto interno com W, é norma de W ao quadrado. E como W é unitário, então 1 ao quadrado é 1, isso daqui dá somente o gama. E aí morreu, né? Voltando lá para o nosso R, o nosso R ele não era alfa na direção de U, beta na direção de V, gama na direção de W? Agora eu já sei quem são alfa, beta e gama. Quem é o alfa? R interno U. Então isso se torna R interno U na direção de U, mais R na direção R interno V na direção de V, porque o beta é RV, mais o gama. Aí quem é o gama? RW. É R interno W na direção de W. E aí fica provado o que a questão queria. Tranquilo, gente? Deu para entender essa questão? Deu sim, professor. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. A questão 9 e a questão 13, que eram questões que eu ia fazer também para vocês, que seria o nosso exercício de número 8, né? O exercício de número 9, que eu ia fazer com vocês, que é justamente a questão 9 do problema do livro de vocês, ele falava uma coisa muito parecida. Ele dizia que o W era um certo alfa U mais beta V. E que o U, V eram unitários e perpendiculares entre si. As mesmas condições, né? Ou seja, formam uma base. Aí ele queria que você provasse que o alfa era o W e que o beta era VW. Tá meio borrado por conta da internet. É a mesma ideia, concordo? Ainda tá mais fácil, né? Porque já tá tudo escrito bonitinho. Basta fazer o produto interno com U
aí o U fica norma de U quadrado e o V cancela, depois você faz o produto interno com o V, aí o U cancela e o V fica com a sua norma ao quadrado. Aí fica exatamente da mesma forma. Como eles são unitários, a norma ao quadrado fica 1. Então, ó, solução, prova disso daqui. Trivial. E o último problema que eu ia fazer com vocês, que era o problema na nossa conta de número 10, que corresponderia ao problema 13 do livro de vocês, é exatamente a mesma coisa. O enunciado é exatamente a mesma coisa, só que lido de uma forma diferente. Então, fica aí como exercício vocês lerem o enunciado do 9, o enunciado do 13, e ver se vocês percebem que, na verdade, é o mesmo problema, só que escrito numa configuração diferente. E aí a prova dele, né, a demonstração dele é, adivinha? Trivial. Nada temos a fazer, que na verdade é a mesma coisa. Ok, pessoal? Compreendido o exercício anterior, é fazível esses dois, já que eles têm até uma quantidade menor de coisas para fazer? Sim, professor. Pronto, pessoal. Tranquilo. Sendo assim, né, a gente finaliza a aula de hoje. De certa forma, deu para a gente dar uma boa passeada sobre a geometria espacial, a geometria analítica, que vocês precisam para o cálculo. A gente viu os principais elementos, né? Vetor, operação de vetor, produto interno, produto vetorial, paralelismo, perpendicularismo, ortogonalidade, retas paralelas e perpendiculares e as N configurações do plano. Então, isso daqui já é o suficiente para a gente começar os estudos de cálculo propriamente dito. Ok? Vocês já recuperaram as ferramentas e as terminologias necessárias. Faltou dois exercícios que eu queria fazer, que são de demonstração também, mas como eles têm uma natureza mais geométrica, em algum momento eu vejo aí onde é que eu os encaixo, quando a gente estiver vendo o cálculo propriamente dito. Mas como preâmbulo e alicerce para o estudo do cálculo, é mais do que satisfatório. Dúvidas? Dúvidas, perguntas sobre a disciplina, sobre o assunto, qualquer coisa do tipo? Sobre as listas, como é a entrega. Normalmente é para o último dia da etapa. Todas as listas têm a mesma data de entrega, que é o último dia da etapa. Se não me falha a memória, o último dia da N1 é 27/8. Então, eu vou colocar depois lá, vou reconfigurar as listas, né? E colocá-las lá no prazo, que é 27/8. Essa aula está gravada, ok? Tem N outras aulas gravadas lá, né? Que já estão prontas, então o curso é quase MOOC, né? Tem lá semana 1, semana 2, semana 3, tudo que vocês precisam, até a semana 20. E oportunamente, só para exercício, a gente vai gravar aulas assim, ok? Então, em momentos como esse, é interessante que vocês tenham estudado previamente o assunto. Eu vou propor alguns exercícios e, antes da aula, vocês podem propor outros. Então, por exemplo, Odécio, amanhã tem aula nossa síncrona, né? Na sessão 7.3, resolve ou então dá uma ideia sobre o exercício tal. Aí eu vou pegando essa coletânea de pedidos de vocês e vou inserindo na aula. Às vezes eu consigo um exercício que dentro dele eu trabalho o que você precisa. Então, quando eu tenho isso, quando vocês me dão isso com maior tempo, eu vou procurando dentro dos 1000 problemas que o Midorizi traz, problemas que, como esse, né? Esse problema aqui 16 que a gente fez, ele tem elementos suficientes para resolver o 9 e o 13. Então, eu não preciso ficar gastando tempo fazendo vários exercícios dizendo a mesma coisa. Basta que eu faça um suficientemente bom para os outros. Então, dentre as dúvidas que vocês me apontarem, eu vou procurando os exercícios que melhor convirjam para sanar as dúvidas de vocês, beleza? E aí eu marco com brevidade, com pelo menos uma semana, para que vocês, então, trabalhem esses exercícios e tragam as dúvidas. E aí a gente pega e trabalha em cima disso.
Aula ao vivo é só de exercício. Aula de teoria já estão todas gravadas lá. Beleza? E essa semana, continuem aprofundando geometria analítica, porque a gente vai precisar muito disso para quando o cálculo vier propriamente dito. Tranquilo? Tranquilo, professor. Professor, eu queria pedir desculpa por entrar tarde, viu? Porque minha internet deu um problema, viu? Relaxa, a minha aqui também estava. Normal. Fora isso, pessoal, tranquilo? Dúvidas, perguntas? Então, Modesto, é interessante já ir respondendo as listas, para no dia que você marcar a aula de tira dúvidas já ter algum embasamento, né? Sim, vocês começam a fazer as questões da lista, aquelas que são sinalizadas lá. Além delas, se vocês quiserem trabalhar sobre mais questões do capítulo, é bom que vocês criem uma pluralidade de modelos e situações. Né? Não precisam se ater somente. Lógico, prioritariamente as da lista, porque vão valer nota. Salvo elas, trabalhem outras que também estão lá na mesma sessão. E aí é bom que vocês vejam com brevidade. Aí, outra dúvida. Nessa semana, então, a gente está no capítulo 6, então